Todos, é uma alegria muito grande estar nessa casa, até recebendo essas energias maravilhosas. Olha lá, é um local maravilhoso. Eu quero aproveitar uma carona que a Claudete falou, sobre essa energia que Jesus espera de cada um de nós nesse momento crucial que a humanidade está passando. A gente fala muito em transição planetária, que nós estamos no período de regeneração, mas na realidade a transição é social, societária, de cada um encarnado e desencarnado que está nesse planeta. E o que está acontecendo conosco hoje é que há 2000 anos atrás, muito mais do que 2000 anos atrás, Jesus, a exemplo de Públio Lentulus, um senador orgulhoso, vaidoso, foi o único momento que esse senador se prostrou, ficou de joelho ao leito da sua filha Flávia, uma menina de 12 anos, que estava com uma enfermidade muito forte, provavelmente uma pneumonia ou alguma coisa parecida, que ela vinha definhando dia a dia e ninguém conseguia resolver, não havia médicos da época que pudessem resolver. E Públio Lentulus já estava desesperado, chorava ao leito da filha porque ela já estava praticamente moribunda, quase morrendo, né? A sua esposa Lívia, uma mulher bondosa, amorosa, diferente de Públio Lentulus, era uma pessoa muito, muito simples, implorava para que ele fosse ver Jesus. Mas afinal de contas, eu ir ver Jesus, pede para ele curar nossa filha. Ele, naquela época ele já tinha curado muitas e muitas pessoas, todo mundo sabia disso. E ele falou, eu, um senador, pedi alguma coisa para um nazareno, e ainda um embuste, porque eles achavam que Jesus era um embuste. Não vou, mas no final das contas, filho é filho, né? Quando bateu o desespero, ele falou, tá bom, pelo menos não vou ter na minha consciência que não tentei. E ele foi atrás de Jesus, mas foi sozinho, não levou escolta, nem servos, afinal de contas ele era um senador. Imagina se o servo visse ele atrás do nazareno, desse homem simples. Não posso. Então ele foi sozinho. E ele procurou, já estava ficando desesperado, o tempo passou e ele falou, puxa, não vou encontrar ele. E aí ele começou a chorar, pensando, minha filha já morreu. Já havia passado dias, nós estava... E numa noite, mais no finalzinho da tarde, já quase terminado o dia, ele está chorando e ele escuta uma voz, senador. Aí o problema é que até hoje a gente comenta que Jesus falava hebraico e o senador grego-romano, só se ele fosse um poliglota, o senador. Então, na realidade, naquele momento, houve um monólogo, não um diálogo, um monólogo, porque ele sentiu uma envolvência tão grande, que a única coisa que ele fez foi chorar. Ele se pôs a chorar, não conseguia encarar Jesus. Ele não conseguia encarar Jesus. Deve ter batido uma vergonha, né? E Jesus falou com ele. Começou a falar um diálogo curto, mas firme e preciso, com uma voz doce, mas firme. E após o fim do diálogo, Jesus falou assim para Públio Lentulus: eu sei, senador, que agora você está sensível, mas daqui a algumas jardas, né, você voltará com o teu orgulho. E quando chegares em tua casa, negarás tudo isso que aconteceu, porque o teu orgulho não vai permitir que você aceite, que você me aceite. E assim foi. Ele foi embora. E Jesus falou assim para ele: porém, uma semente foi plantada em teu coração. E ele foi. E como Jesus havia dito, chegando em seu lar, a esposa correu para abraçá-lo, apesar, se vocês verem a história, né, dos lentos, ele abraça ela, mas com certo
Mas ela feliz. Você falou com Jesus, não falou? Falei. Pois é, eu sei que você falou. Nossa filha está curada. Ela não tem mais nada. Flavinha está sadia, brincando, já foi até brincar com a prima. Foi atrás para brincar. E ela não comia, ela não se levantava da cama. Bom, naquela época ele negou. Mas isso foi coincidência, né? Foi o ar da Palestina, o ar, né, da Palestina que curou nossa filha. E não aceitou isso. Por que eu coloquei Pulos Lentos como exemplo? Porque foi o que ele fez com cada um de nós. Porque reencarnacionista que somos, sabemos que nós estávamos lá. Se não encarnado, desencarnado, porém vivendo nessa egrégora, que era a egrégora de reconhecimento daquilo que nós somos. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não tem como negar isso. Mas não morfologicamente falando, como muitos acreditam, mas sim porque somos todos criados por Deus, somos maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários e bondosos e justos. Porém não estamos. Porque essa luz que Jesus colocou em nosso coração, quando após milênios de preparação, onde o sol que ele representa, conseguiu fazer com que essa sua luz não diminuísse, porque jamais diminuiria, se concentrasse no corpo, no físico. Porque ele nos disse naquela época: eu não vim mudar as leis. Eu não vim mudar as leis. E quando ele disse isso, não significa as leis dos fariseus, dos doutores das leis, do Alcorão, dos testamentos, da Bíblia. Não. Ele não veio mudar as leis do Criador. Somos todos iguais, diferentemente. Porque todos nós, hoje, bilhões de espíritos desse nosso planeta, seja encarnado ou desencarnado, somos todos iguais perante a criação, mas diferente cada um de nós. Não existe ninguém igual em pensamento, em sentimento, em emoções e morfologicamente falando. E Jesus semeou naquela época, quando foi a época do início da razão verdadeiramente, quando ali ele nos trouxe um pensamento, uma ideia totalmente diferente do que nós vivenciamos naquela época. Ele falou para Mateus, um dos seus apóstolos: eu vim trazer a revolução, mas não a revolta. O que ele quis dizer com isso? Ele veio revolucionar os conceitos da época. Olho por olho, dente por dente, com ferro feres, com ferro será ferido. Ele modificou para: bata na minha face esquerda e eu te darei a direita. Perdoa os teus inimigos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Imagina para uma época daquela ouvir isso. Nós não entenderíamos mesmo. Não tinha como entender. Nós estávamos numa egrégora, numa coletividade mental, que nós vivenciávamos o orgulho, a arrogância, a prepotência, a revolta e o ódio daqueles que se sentiam subjugados. Para os doutores da lei, Jesus era um empecilho, incomodava.
porque eles não conseguiam combater ou até debater Jesus. Debater com Jesus era perder tempo. Ele sempre tinha resposta e conhecimento das leis, porque afinal de contas, ele é o nosso governador planetário, e como tal, conhece todas as leis, mas, pela sua humildade, ele deixava que nós percebêssemos isso. E Jesus, naquele momento, semeou, e nós estamos há mais de 2000 anos com essa semente. Algumas sementes de nós, alguns de nós, o solo, que é fértil, porque nós somos férteis, se somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso solo emocional, espiritual é muito fértil, mas as nossas preguiças de arar esse solo, para que essa fertilidade venha à tona, vitalize essa semente, porque ainda estamos atrás dos prazeres para alimentar as nossas vicissitudes, as nossas baixas estima, porque o prazer é isso. O prazer é um sentimento que é como ópio. No momento da dor emocional, a gente preenche esse vazio existencial momentaneamente, porque o prazer, ele é momentâneo. E nós, cada vez mais, vamos aumentando esse processo. E ao longo do tempo, a gente tem vivenciado isso. Porém, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Maravilhoso. Porque cada um de nós que está aqui nessa casa abençoada, cada um de nós que está fazendo com que a religiosidade seja um caminho de encontro à espiritualidade. E quando nós chegarmos à espiritualidade, através dessa rampa chamada religiosidade, onde nós percebemos que poderemos andar sozinhos, sem esse amparo, sem essa bengala, nós despertaremos em nós e vivenciaremos o Evangelho de Jesus. E aí ocorrerá a única fatalidade que tem para toda a criação de Deus. Chama-se felicidade. Todos nós seremos felizes, indiscriminadamente, incondicionalmente. Todos seremos felizes. Cada um ao seu tempo, é verdade? Porque muitos de nós, por incrível que pareça, nos sabotamos e não queremos ser felizes. Quando a felicidade chega, eu peço ajuda para os nossos amigos espirituais. E eles falam, tudo bem, eu não vou te dar a felicidade, porque isso seria injustiça, estaria descumprindo a lei de Deus. Porque Jesus falou, ele como governador planetário, mas eu não vim mudar as leis. Então eu não posso mudar a lei de ninguém. Eu não posso fazer ninguém feliz. A única pessoa que eu posso fazer feliz não sou eu. Só eu posso me fazer feliz. E também é um erro quando eu acho que a minha felicidade depende do outro. Muitas vezes me anulo para poder suprir as necessidades do outro, quando é o outro que tem que trabalhar por suas necessidades. E a gente erra, e nos abandonamos. E mais tarde nós nos cobramos. Porque quem nos cobra não é Deus, não é Jesus, não é as forças que regem o universo, não são os espíritos, ninguém nos cobra. Ele nos deixa segundo a nossa vontade, é a lei do livre-arbítrio que nós tanto falamos. Nós escolhemos a nossa jornada. Porém, nunca estamos abandonados, nunca. Porque quando os apóstolos tiveram a consciência na ceia que Jesus iria partir, porque ele dizia, meu mundo
não é deste mundo, eu não sou deste mundo. E nós também não somos, não é? Afinal de contas, se vocês não sabem, eu vou dar uma notícia ruim, mas foi a Claudete que mandou dar. Todo mundo vai morrer aqui. Todo. Ela que mandou, não é falar, mas... Então, se não, nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui alguns 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Há um comemorando 127 anos, recorde, né, do Gandhi. Porém, não somos daqui. Muitos de nós que encarnamos agora, vivenciamos na espiritualidade o dobro do tempo que nós vamos passar aqui hoje. 100 anos, 120 anos, 1000 anos, no atual momento, em que o planeta, em que a sociedade está transicionando do provas, expiações, para o mundo de regeneração. Espíritos milenares estão reencarnando. E muitos daqueles que estão desencarnando não voltam mais para cá. Você já sabe disso, eu vou falar, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, espíritos ainda não estão nos mundos que foram destinados a eles. Alguns estão em Plutão, outros na uma parte na Lua, que de transição, e muitos outros planetas aí que a gente desconhece. Então, esse momento que nós estamos vivenciando é o momento em que a luz de Jesus está começando a brotar. Nunca se falou tanto em religião como agora. Nunca se falou em Deus como agora, não é verdade? O tempo todo a gente fala em Deus. Não importa qual seja a religião. Nós falamos em Deus na política, né? Nós falamos em Deus no esporte. Hoje jogadores outrora não faziam isso, né? Porque é mais ou menos assim, a gente, jovens que tiveram a infância, a pré-juventude, de muita necessidade, de muita falta, e quando tinham dinheiro, se perdiam. Os jovens, se você ver a história dos jogadores do passado, a maioria se perderam. Os jovens de hoje formam grupos, e a maioria, quando faz gol, se ajoelha, né? Ou então fala assim, né? Então nós estamos, essa semente está brotando nos nossos corações, está presente. Para que isso? Por que nós precisamos tanto de Deus? Por que nós estamos tão precisos de Jesus? Porque a única forma que de encontro a Deus, que a felicidade individual, é através de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, não foi? E quando nós encontramos Jesus no simples evangelho no lar, como a minha amiga falou, a gente não tem ideia o que o evangelho faz em nossa casa. Mesmo sozinho, Chico ficou mais de 1 ano, segundo ele achava, fazendo evangelho sozinho, só ele e o cachorrinho, e Emanuel, lógico. Ele já gostou, falou, Emanuel, vou parar. Tem cabimento, né? Ficar fazendo evangelho. Você acha que está sozinho, Chico? Espera aí. Ele revitalizou a glândula pineal, abriu o campo mental dele e ele viu uma plateia, uma arquibancada de espíritos junto com eles, alguns aprendendo como fazer, e desdobrado, tá, gente? Espíritos já desencarnados e alguns espíritos desdobrados. Porque é assim que funciona. Nós somos uma grande família terráquea. Somos uma grande família.
Então, nesse momento, essa sementinha começou, né, como aquele feijão, né, que a gente, na nossa época de escola, que a gente põe no algodão, né? Aí a gente olha assim, a cabecinha dele sai, fica assim, meio... A nossa está assim. Vai faltar muito para ele se levantar e sentir esse sol chamado Jesus. Mas já estamos sentindo a sua força e sua energia. Porque, como eu disse, quando os apóstolos ficaram desesperados por não ter mais aquele mestre ao lado dele, de dizer como fazer, o que não fazer. E agora, mestre? O que eu faço? O que eu faço agora? Como vamos fazer para viver sem sua presença, Rabi? Onde está o teu evangelho? Como vou? E ele fala: o meu evangelho está no coração de cada um de vocês. Por quê? Porque nós sabemos o que é moral e o que não é imoral. O que é imoral. Não vou falar certo e errado, porque aí existe um confronto. O que é certo para um é errado para o outro, e o que é errado para um é certo para o outro, e existem 3 verdades: a minha, a sua e a do Criador, que a gente desconhece, estamos muito longe. Então ele falou: o meu evangelho está no teu coração. Então todos nós sabemos o nosso caminho, todos nós sabemos o que é moral e o que é imoral, sabemos. Podemos até dizer: não, mas eu não sabia. Conversa. Sabe por que é conversa? Porque quando eu faço algo que eu sei que não é saudável, que não é moral, existe uma coisa dentro de nós chamada sentimentos contrapostos. O que é isso? Simples. É a minha essência daquilo que eu sou: bom, fraterno, solidário, amoroso, justo, contra aquilo que eu estou: egoísta, raivoso, rancoroso, milímetros. E nesse confronto, é como se fosse a pororoca. Eu vou falar pororoca, mas água se conta, se bate, se briga e vai arrastando tudo que há dentro de nós. E a gente surta. Hoje, 1 bilhão de pessoas, por enquanto, assim, registrado, né, estão depressivas no mundo. 1 a 4 pessoas têm transtorno de ansiedade e distúrbio do sono. A cada 25 segundos, 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio no mundo. E isso está na Gênesis, viu, gente? Isso não é coisa de agora. Está na Gênesis, está no livro dos médios, está no livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde haveria os rangers de dentes. Tá bom, você falou tudo isso aí para encerrar. Você falou tudo isso, e agora o que eu faço? Muito simples. Já sei, vou pegar o Evangelho, sair no ônibus, né? Eu vou lá no supermercado, distribuir o Evangelho no ônibus. Nós precisamos fazer que essa luz que Jesus colocou e está dentro de cada um de nós comece a se ampliar. Não para o outro. Porque Jesus falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não souber o que é amar, se eu não me amar, como é que eu posso amar uma outra pessoa? Se eu não consigo valorizar aquele ser que é o mais importante para mim, porque não tem ninguém mais importante para mim, para o Newton Júnior, do que o Newton Júnior. Eu não estou falando isso egoisticamente. Não é eu me tornar uma pessoa melhor que o outro, que a gente busca, né? Eu quero ser melhor que o outro. A gente vai na academia, fica sarado, né? Tanquinho, eu tenho um furor aqui, mas a molecada tem esse tanquinho aqui, né? Por quê? Porque eu quero ficar assim, por causa da minha saúde, para correr? Não,
Porque eu preciso mostrar para o outro que eu sou diferente e sou melhor do que ele. Porque eu só tenho um amigo na academia que levanta 100 quilos, não vai levantar 150. Ele vai dizendo por outro exemplo. A história do coluna, ligamento, só que não faz mal. Eu estou mais sarado que o cara, eu tomo bomba, né? Eu estou sempre nessa parte de estereótipo, sempre querendo provar para o outro que eu sou melhor que ele. Então eu luto, eu trabalho nessa transtorno depressivo, compulsivo. Eu luto para ser melhor que o outro e me abandono. Simplesmente me abandono. Me abandono. E eu faço com isso comigo, nós, né? Eu falo de mim. Esse puxão de orelha é para mim também, né? Somente para mim. Mas é assim, eu faço isso comigo a todo momento. Agora, se eu trabalhar me tornando uma pessoa melhor para os outros, não melhor que os outros, mas para os outros, ou seja, se eu fazer com que essa luz comece a crescer, a crescer, a crescer, para que eu possa, assim como Jesus pediu, vós sois a luz do mundo, sal da terra, fazei brilhar essa tua luz. Por quê? Porque aonde há luz não há trevas, não há escuridão. Apesar de ser uma quantidade muito pequena, nunca fizeram tanto barulho, né? É que nem o Lord Vader lá da... só faz barulho. Então eles fazem barulho, por quê? Porque eles sabem que a luz, as trevas não existem. As trevas são a ausência de luz, ou não? Alguém mede aqui sobre escuridão? Se você for fazer um trabalho científico, você fala assim, vamos medir a escuridão. Ele não mede a escuridão, ele mede a ausência de luz, ele mede a ausência de calor, né? É assim que funciona? É a mesma coisa. E quando nós formos luzes, as trevas desaparecerão, e aqueles que vivem da ignorância, em função desses escombros emocionais que estão sobre ele, fazendo com que existam umas trevas interiores, nós nos ajudaremos a enxergar os seus problemas, e muitos pedirão a nossa ajuda. E aí é onde Jesus pede: ajuda-te aquele que tem fome, que não se vestiu, que está preso, assim por diante. Então é para isso que nós estamos vencendo esse momento agora. Um momento importantíssimo para a humanidade, importantíssimo para cada um de nós que aqui estamos, porque nós estamos no caminho certo, na casa certa, na família que necessitamos, no país que nos foi permitido escolher, vivendo um momento material durante um período para voltar para casa com a bagagem que Jesus pediu que nós levássemos, nos tornando pessoas melhores, não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa luz chamada Jesus, que está sobre nós, possa impregnar em nossa consciência, e que ao chegar em nossos lares, ela vá à frente, fazendo uma asepsia, removendo pensamentos negativos, formas de pensamentos degenerativas, egrégoras, miasmas, energias deletérias, iluminando os nossos lares, fazendo com que a paz, a harmonia e o amor prevaleçam. Muito obrigado.